Signo de Touro, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando por aqui agora, já convido vocês a se inscreverem, deixarem o like de vocês, o comentário de vocês. Isso é muito importante para que esse canal continue crescendo. Ainda mais agora que os vídeos estão aí saindo de acordo com o engajamento de vocês. Então, os vídeos com mais likes, comentários, visualizações serão os primeiros a sair por aqui. Essa semana vocês ficaram na terceira posição. Já agradeço aí todo o apoio de vocês. E quem sabe na próxima semana vocês fiquem em primeiro lugar. Bora lá, Touro. Sem mais delongas, só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque minha voz não está muito boa hoje. Então talvez eu fale um pouquinho mais baixo, tá bom? Vamos lá, Touro. O que nós temos aqui? Lembrando sempre que eu trago apenas leituras gerais aqui no canal. Peguem o que fizer sentido aí para vocês e bora lá. O que nós temos aqui para o signo de Touro, por favor? Carta da foice. A foice. Mais uma, por favor. Eita, carta da aliança. E a carta da carta. Tem uma coisa aqui de insistência. É como se alguém aqui sentisse que sempre pudesse contar com você. Eu sempre pude contar com o taurino, com a taurina aqui. Mas essa carta da foice, ixi, carta da raposa e a carta da serpente aqui. Alguma coisa mudou para vocês em uma determinada dinâmica. Eu tô vendo vocês aqui bem mais espertos mesmo, sabe? Vamos clarificar isso daqui. Clarifica a foice, por favor. Carta da cigana. A foice. E a aliança. De novo aqui. Carta da casa. O que acontece, Touro? Eu tô vendo que aqui vocês podem ter realmente colocado um basta em uma dinâmica na vida de vocês com alguém que achava que sempre podia contar com vocês ou que você sempre ia estar ali, sabe? Quando eu preciso do taurino, da taurina, eu vou lá e conto com ele, porque eu sei que ele vai estar ali por mim. Só que o que acontece? Alguma coisa que realmente mudou para vocês. Pode ser que alguns de vocês, essas mudanças venham de mais conexão com a tua espiritualidade. De repente eu começo aqui a realmente firmar, né, uma aliança aqui com a minha espiritualidade, ou firmar minha aliança aqui com alguém, apesar que eu sinto que essa carta cigana aqui realmente está falando mais de uma conexão espiritual. Eu começo a firmar minhas bases aqui com algo que me traz mais verdades, sabe? Confiança mesmo. Então eu desconfio muito aqui das outras pessoas, mas com a minha espiritualidade eu realmente confio. Quando a minha espiritualidade fala, eu acato isso como verdade na minha vida. Entendem? O que é essa carta cigana aqui? Ó, carta dos lírios. Até porque aqui eu tô vendo que essa conexão espiritual que vocês têm é o que te traz uma paz de espírito, né? Se eu tenho dúvidas, se eu tenho incertezas sobre alguém, é essa espiritualidade que me dá amparo. Carta do coração. Então aqui o que eu tô vendo é, vocês realmente mudaram, vocês se tornaram pessoas mais inteligentes, mais espertas, com mais malícia aqui em uma determinada situação.
Até porque essa carta do buquê com a carta dos ratos, né? Me dá muita sensação que independente de que situação era essa, parece que sugava teu brilho, sugava que tua alegria, sabe? Te trazia realmente um desgaste, touro. Carta do anel. Os livros. E a chave. O que é essa carta dos livros? A lua. Aqui para alguns de vocês, essa pessoa te traz uma sensação de eu nem sei quem é essa pessoa de verdade, como se ela realmente fosse um livro fechado para vocês. Aqui pode ser uma questão de muito tempo, tá? Uma amizade de muito tempo, uma conexão afetiva de muito tempo. Se passou tanto tempo e ainda assim parece que no final eu nem conheço essa pessoa, sabe? Carta da chave. A estrela. E aqui parece que passa muita sensação para vocês de tudo que essa pessoa se abriu comigo, tudo que essa pessoa me disse. Parece que foi, sabe quando você escolhe muito bem o que você quer mostrar? Pode ser que no início alguém aqui só mostrou um lado positivo para vocês. Carta da carta. A torre. Mais uma carta. A cruz. Eu vejo que aqui vocês realmente colocaram um basta e assim, não é só um basta de não quero mais falar com a pessoa, ou bloqueei a pessoa, ou eu me afastei da pessoa, sabe? Essa carta da cruz, pra mim, é como se fosse assim, história encerrada. Ponto final, acabou, entende? Mais uma carta. Os caminhos. Talvez em algum momento aqui vocês até pensaram, pode ser que lá na frente a pessoa evolua, a pessoa amadureça e aí a gente possa conversar. Carta dos pássaros. Mas aqui eu tô vendo que vocês mudaram de ideia, sabe? O que mais que vem aqui? Só que aqui, carta dos pássaros, o caixão e o cigano. Eu ainda tô sentindo, ou aqui essa pessoa fica emanando coisas para vocês, no sentido assim de o que gostaria de ter falado, num sentido espiritual, sabe? O que é essa carta da torre? O coração. Carta do tempo e dos trevos. Essa pessoa aqui espere que com o tempo a sorte dela em relação a vocês mude, sabe? Só que aqui parece que, lembra que eu falei, não é como se assim, eu bloqueei a pessoa, ou eu não quero mais falar com a pessoa, é assim, ponto final, vocês até realmente esfriaram aqui as emoções, sabe? Eu me desvinculei emocionalmente dessa pessoa para conseguir seguir outro caminho. E o que acontece? Parece que essa pessoa pode estar de alguma forma acessando vocês espiritualmente, ou isso daqui é uma tentativa, tá? De acessar vocês espiritualmente. Às vezes por sonho. Enfim, o que mais que vem aqui para o signo de Touro, por favor? Carta do cachorro. A árvore. Mais uma.
E a moeda não, tesouro, sempre confundo. Carta do tesouro aqui. E a chave. Sabe o que eu vejo? Vocês encontraram aqui, seja uma aliança espiritual, seja aqui um caminho que realmente traz felicidade para vocês, que isso daqui não pesa na balança, sabe? Eu não tenho dúvidas de que esse trabalho aqui é o que me faz feliz de verdade. Eu não tenho dúvidas que esse relacionamento aqui tem crescimento, ou que eu estou de fato investindo em algo que vai se tornar estável na minha vida. Eu não tenho dúvidas aqui sobre isso. Então parece que a outra situação, ela não, sabe, não tem nem espaço aqui para pesar na balança, para vocês cogitarem a possibilidade de duvidar disso. Clarifica o cachorro. A âncora. E aqui eu tô vendo que são coisas que vocês queriam há muito tempo. Se isso daqui é afetivo, carta da foice, o coração, as pedras e o buquê. Se isso daqui tem a ver com relações afetivas, o que eu vejo é o seguinte: vocês sempre queriam manifestar um relacionamento saudável, uma coisa próspera, mas tinha alguém aqui que ficava no caminho de vocês. Ou é porque tinha uma conexão muito intensa, ou porque tinha uma conexão espiritual aqui muito intensa, e sempre parecia ali ser um divisor de águas para vocês. Só que lembra que eu falei, vocês ficaram até mais frios, se desconectaram emocionalmente dessa pessoa? Vocês fizeram isso para realmente seguir em frente, e agora parece que a vida vai recompensar vocês, Touro, para um caminho onde realmente você vai ter saúde, sabe? Saúde material, saúde emocional, saúde mental aqui. A árvore. O cavaleiro. Mais uma árvore. As nuvens. Serpente, o cachorro e o... Olha isso daqui, ó. Tô falando, cara. Nossa. Carta da serpente, o cão, o jardim, o homem, o trevo e a carta da coruja aqui. Essa pessoa, de alguma forma, sempre fazia vocês acreditarem que ela tinha mudado, sabe? Ou que ela podia ser leal de alguma forma aqui a você. E essa pessoa ainda acredita o que eu falei, que a sorte dela pode mudar aqui em relação a vocês. Ela ainda parece estar aqui te observando de alguma forma. O que é essa carta da árvore? O homem. Cara, aqui pra mim é muito alguém vindo de uma forma que vocês não estão esperando, de uma forma até um pouco imatura. Aqui tinha vindo a carta da criança, né? Para tentar de alguma forma te desestabilizar o que você tem aqui de segurança na sua vida. E às vezes não é nem um relacionamento, mas por exemplo, Lari, toda vez que eu me afasto dessa pessoa, meu dinheiro ou meu trabalho começa a crescer, começa a dar frutos aqui, né? E aí é como se essa pessoa ela vem aqui e mexe tanto com o teu mental que bagunça também esses aspectos materiais na sua vida. O tesouro. O caixão. Aqui eu vejo como se vocês tivessem aprendido alguma lição. Ó, carta da raposa. Eu aprendi minha lição e é o que eu falei, vocês estão mais espertos aqui, né? É como se vocês entendessem que alguém aqui não vai ter acesso a vocês, nem mesmo se isso daqui é comunicação. Mensagens, redes sociais.
Futuro próximo aqui para Touro sobre essa situação. A morte, energia de Escorpião, Pagem de Ouros, e o 2 de Espadas. O que é esse 2 de Espadas? Rainha de Ouros. Carta da Morte. Carta da Morte. 10 de Ouros. Lembra que eu falei que isso aqui é uma coisa de bastante tempo? Mais uma carta da Morte. Eu sinto que essa situação, Rainha de Paus, ó aqui, energia espiritual de novo no campo de vocês. Mais uma carta da Morte. 6 de Espadas. Aqui vocês estão sendo guiados por alguma energia espiritual, tá? 10 de Ouros. Exatamente, 3 de Copas. O que acontece aqui, Touro? Aqui é uma situação de muito tempo, tá? Isso aqui a gente não tá falando de questões de muito tempo na energia de vocês. Isso aqui é algo muito enraizado num sentido espiritual. Por exemplo, conheço essa pessoa aqui de outras vidas, ou eu tenho uma ligação ancestral aqui com essa pessoa. Parece que vocês já participaram de alguma ligação aqui com essa pessoa num nível espiritual. Olha, carta do Mago e a sacerdotisa. O que é esse 3 de Copas? Cavaleiro de Paus. Mais uma 3 de Copas. Exatamente, o julgamento. Aqui eu vejo que é uma dinâmica entre duas pessoas que têm propósitos de evolução bem parecidos. Ou seja, vocês passaram aqui por coisas bem parecidas, porém, aqui essa carta do julgamento, para mim, é como se estivesse falando sobre um momento de escolha. Vocês podem ter ficado juntos, podem ter sido amigos, podem ter sido parentes aqui, ou até mesmo um relacionamento afetivo, mas agora é momento de escolher, sabe? É uma coisa assim que a vida está exigindo realmente coragem para você, para que você possa cortar de fato o mal pela raiz aqui. E aí, o que eu tô querendo dizer? Às vezes é uma pessoa que você tem uma ligação espiritual muito forte porque vocês têm karmas parecidos ou porque vocês aqui têm, enfim, né? Aprendizados a níveis espirituais parecidos. Só que eu vejo que vocês escolheram um caminho diferente. Clarifica o Pagem de Ouros. E é por isso que a tua espiritualidade tá te auxiliando aqui para te guiar. Ó, 5 de Ouros como obstáculo. Ao lado dessa pessoa, tá vendo que aqui tem duas pessoas? Ao lado dessa pessoa, Touro, é como se você fosse ali viver em situações de escassez. E sim, eu sinto que aqui a gente tá falando de escassez material mesmo. Pagem de Ouros. Roda da Fortuna. Aqui a gente pode até estar falando de situações cíclicas. De repente é uma pessoa que vai e volta aqui da sua vida. Entende? Então aqui realmente vocês escolheram um caminho diferente para que vocês também pudessem mudar a realidade de vocês e saírem de situações instáveis, né?
Porque a roda da fortuna é isso, às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente tá lá embaixo também. Mais uma página de ouros. Rei de ouros, energia de vocês. Vocês escolhem aqui realmente trabalhar os valores de vocês e modificar a realidade material que vocês vivem. Eu saio aqui de um mundo onde eu fico só projetando sonhos e vontades e eu vou aqui para o mundo onde eu escolho o meu crescimento. Carta dos Amantes com 3 de ouros. Eu escolho muito bem onde eu vou investir a minha energia. 2 de espadas. Aqui a gente tem um casal, né? Agora que eu vi. Rei e Rainha de ouros. Cavaleiro de espadas. Não deem muito espaço para comunicação. Ó, 5 de copas. Isso aqui pode tanto dar uma remexida em feridas emocionais, que assim, você não precisa mais cutucar isso, porque só vai reverberar a dor de novo, né? E assim, não deem espaço, porque eu sinto que essa pessoa de alguma forma ainda consegue confundir vocês, deixar vocês dispersos. 2 de espadas. O sol. Energia de leão aqui. Vocês já aprenderam algo com tudo isso, como eu falei. O Cavaleiro de espadas, muitas vezes, ele precisa abrir mão de algo para ele receber outra situação em troca. Então, aqui, eu sinto que está sendo muito direto, né? Vocês vão precisar abrir mão aqui de qualquer tipo de influência ou emanação que essa pessoa ainda tenha na tua energia para você conseguir viver a vida que você realmente veio viver. Uma vida de alegria, de felicidade, de abundância, de prosperidade. Por mais que aqui, ó, 2 de copas, ainda tenha uma ligação, ainda tenha uma conexão, isso, na verdade, prende vocês a uma idealização de algo que poderia ter sido. E agora vocês já são maduros, experientes para colocar o pezinho no chão também e perceber que, assim, nem tudo é o que parece aqui. O que essa pessoa me mostra, ela mostra pela metade. Conselhos finais para Touro, por favor. Conselhos finais para o signo de Touro. Você é bom o suficiente, lua cheia em Virgem. E um novo ciclo romântico começa, lua nova em Libra. Falei que para alguns de vocês tinha essa energia, né? De um novo relacionamento, algo mais saudável aqui para vocês. É isso que eu vejo, Touro. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo para vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo meu contato para o agendamento de leituras particulares, tá bom? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchauzinho!